Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo onde nós estudamos a obra de André Luiz, Missionários da Luz. Por que estudar e não ler? Porque a obra de André Luiz não é para amadores. Ela tem vários níveis de profundidade de interpretação, ela tem um vocabulário que demanda atenção principalmente. Quando eu estava lendo, li diversas vezes, o que eu fazia? A primeira leitura eu simplesmente circundava, com lápis. Uma dica, grafite 4B, não marca e não deixa aquela marca feia, sabe, no livro, que fica, parece que foi riscado com ponta de faca. Não, não é legal. Grafite 4B. Colocava o significado das palavras, fazia uma segunda leitura já dominando o vocabulário e na terceira leitura aí eu ia me aprofundar no significado espiritual perante a doutrina espírita desta obra maravilhosa. É uma obra que não é nova, não é moderna, só que os conceitos que ela traz faz com que a gente respire fundo para conseguir entender. Qual que é o cenário desse livro Missionários da Luz? Detalhe, nós estamos no capítulo 6, esse é o segundo vídeo do capítulo 6. Ficou na dúvida, quer ver mais coisas? Pausa o vídeo, entra, faz inscrição no meu canal, é importante. Entra na playlist Missionários da Luz e você vai ver que existem todos os vídeos até agora que eu postei. Desde o primeiro capítulo, esse é o capítulo 6, a oração. Nesse livro, André Luiz, sempre estudioso, querendo se aprofundar no conhecimento e mais do que isso na prática, ele vai se colocar como um observador de um grupo de desenvolvimento mediúnico. Quem está orientando ele é Alexandre. Existem alguns personagens, alguns candidatos a médium. Dentre esses personagens tem um rapaz novo, recém-casado, infelizmente envolvido com prostituição, com abusos na área sexual. Isso a gente está falando na década de 40, então a coisa assim é mais pesada do que hoje possa ser, tá? E aí André Luiz já tinha observado durante a reunião de desenvolvimento mediúnico que corpúsculos estavam atacando as células sexuais desse rapaz. Ele falou, nossa, que doença é essa que eu não conheço, nunca vi, O que é isso? E ele está acompanhando, acaba a reunião, esse rapaz, a irmã dele e a mãe dos dois param um pouquinho para conversar. E agora esse moço está indo para casa, ele era casado, e ia para a própria casa. André Luiz está observando isso. Vamos então à leitura. E naturalmente novas reflexões ocorriam-me céleres, a cabeça dele girando a mil. Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados? Essas células que ele viu serem destruídas, por esses, sei lá como é que a gente pode chamar, o que acontece? Atacariam a alma fora da carne? Quando me debatia em amarguras inexprimíveis, nas zonas inferiores, certo havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis. Vamos, pausa. André Luiz, na encarnação anterior, ele tinha sido médico, ele desencarnou devido a um tumor no intestino. Depois de desencarnado, ele veio a descobrir que ele foi considerado como um suicida, porque essa doença, não que todas, mas no caso dele em especial, foi devido a más decisões que ele cometeu durante a vida. Ele passou, parece que 7 ou 8 anos, não me lembro ao certo, no umbral, e ele pensou, poxa, isso deve ter acontecido comigo também. Para quem tem mais interesse na vida, no desencarne, leia Nosso Lar, que é o primeiro livro da série. Todavia,
unde o remédio salutar, unde o alívio para tamanhas angústias, aquele olhar médico. Qual é a doença? O que causa? O que pode tratar? Como eu posso aliviar o sofrimento desse rapaz? Ele não ficou, poxa, mas que bocó, acabou de casar, tá aí já envolvido com prostituição, porque ele não se dedica à família. Não, ele procurou ver como é que ele podia resolver isso e diminuir o sofrimento do moço. Revelando o paternal interesse, Alexandre veio em meu socorro esclarecendo. Essas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Ele falou, que bom que você está minhocando aí, isso vai fazer bem para você. Começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Outros vídeos a gente falou um pouquinho sobre esse vampirismo, que são seres desencarnados que sugam energia vital dos encarnados. Ele está dizendo, olha, não é só do encarnado, não, o desencarnado também passa por isso. Quase que a totalidade de sofrimentos nas zonas inferiores deve a ela sua dolorosa origem, vampirismo. Um assunto muito pouco citado, mas é basicamente esse sugar a energia. Aquela história de vampiro, dente, noite, né, atacando, sugando sangue, é uma alegoria, uma maneira, talvez inconsciente, que os criadores encontraram para relatar esse roubo de energia vital que as pessoas sofrem. Criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Não é que eu sou um ser de luz, desencarno, vou me tornar vampira. Não, eu era uma praga que sugava a energia dos outros enquanto encarnada, desencarno, continuo sendo uma praga para a humanidade e vou me juntar a outras pragas para sugar a energia de pessoas incautas. Os criminosos de várias matizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, aquele que gosta de sofrer, sabe? Não vá tentar curar ele não, porque ele não quer, porque é assim que ele leva a vida. Os teimosos, não, a gente nem conhece, né? Nem nunca a gente é teimoso. E recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos, integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Cuidado com o que a gente pensa. Nós formamos em volta de nós a nossa psicosfera, a nossa esfera mental, emocional, plasmada através do pensamento. Se eu encasquetar que eu estou com câncer, vou criando energia mental, vou fazendo isso e vou cada vez mais construindo esta doença no meu corpo físico. Todo câncer tem essa origem? Obviamente não. Isso pode acontecer, né? Não é sempre, não é nunca. Pode vir a acontecer. Porém, objetei, sinto que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo. Ele falou, poxa vida, a medicina aqui desse lado é muito maior, porque ele consegue enxergar o que acontece no perispírito e se transmite para o espírito e, em caso de encarnados, o que acontece no perispírito se transforma no corpo,
se transfere, se molda. E fala, poxa, como esse negócio não tem fim? Sem dúvida, redarguiu meu interlocutor sereno, quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. Ele está dizendo assim, olha, realmente a coisa vai longe quando a gente começa a entender o que acontece na parte emocional. Vamos pensar assim, ser humano, espírito, corpo físico e intermediando o perispírito. Eu, espírito, princípio inteligente, tive um início, não tenho fim. Penso, plasmo, passo para o meu perispírito. Perispírito, interface, comunica ao corpo. O contrário também acontece. Corpo físico sofre influência, transmite para o perispírito, que por sua vez transmite para o espírito. Então, um detalhe, não digam o meu espírito. Não, você é um espírito. Quando eu estou dirigindo o meu carro, não digo que eu sou o carro. Eu digo que é o meu carro. Então, eu sou a motorista. Eu não digo o carro, não vai dizer o motorista, não. Eu, Liliane, espírito imortal, presentemente, não sei até quando, nesta matéria física que está aparecendo aqui. Outras encarnações, outras matérias, outros corpos. Isso é assim, pelo menos dentro da doutrina espírita. Então, só para a gente retomar, eu fiquei um bom tempo, por vários motivos, sem publicar os vídeos, mas agora a gente vai retomando Missionários da Luz, obra sensacional de André Luiz. Nós precisamos estudar, nos debruçarmos sobre ela, que ela é muito complexa. Eu estou vendo aqui agora, ela foi publicada em 1945, há 80 anos. E ela tem dados que ainda precisam de atenção. A nossa interpretação não pode ser rasa, não é ler, como se eu estivesse lendo, sei lá, um livro qualquer, um livro policial, que eu quero, Agatha Christie, que eu gosto muito de ler, tem vários aqui, onde eu quero chegar ao fim e descobrir quem é o assassino. Não, o assassino a gente já sabe quem é nesse livro, a gente tem que ver os detalhes, os meandros. Fique comigo para os próximos vídeos. Qualquer dúvida, comentário, se eu conseguir eu respondo. Até mais, obrigada.